Saudações, fazendo frio aqui em São Paulo, madrugada, então vocês vão me perdoar o cobertor aqui e eu tá todo encapotado, é só para realmente como eu saí estava aquecido, achei melhor não vir aqui tomar um café e são agora o quê? Vai dar 6 horas da manhã, não deu 6 horas ainda. Então eu resolvi fazer esse videozinho porque comentar só que essas semanas ela tem sido semanas interessantes para essa questão masculinista. Então nós tivemos deputada, por exemplo, a Campagnolo, Ana Campagnolo, falando sobre questões relacionadas à violência dos homens, como é o nome dela? A Thaís, fazia bastante tempo que ela não postava o vídeo, ela postou um vídeo, ressuscitou, vamos dizer assim, né? O canal dela estava há um ano parado, ela fez um videozinho curto. E aí, assim, e em decorrência dessas últimas ocorrências, então, principalmente o caso do Neymar, né? Então, enfim, de teve bastante repercussão na mídia tradicional e com os youtubers. E em especial eu estou me referindo aqui aos youtubers que já não lidam com essa questão, né? Que não são MGTOWs ou não tratam dessas questões, mas então nós tivemos aí uma série de canais abordando essa questão de MGTOW, basicamente porque esses eventos, como esse do Neymar e muitos outros, na verdade, né? Teve essa tragédia com o MC Reaça e tem muitas outras coisas que tem tomado o noticiário, né? Aquele caso da ex-Paquita, e enfim, outras tragédias por aí, Brasil afora, e mundo afora, né? Também, que tem chamado a atenção para essa questão de que, olha, a lei está muito branda, pelo menos com quem mente, e pode colocar, assim, com relação a mentiras que podem acabar com a vida do cara, como é o caso de uma mentira de violência sexual e coisas desse estilo, né? Então, sem aqui fazer o julgamento de mérito se realmente houve ou não no caso do Neymar, pelo menos assim, quando a gente olha para tudo que foi apontado até agora, instintivamente a impressão que a gente tem é que ela tentou dar um golpe dele, ele caiu numa armadilha, mas como inquérito que rola, processo que rola, eu não vou me comprometer aqui, comprometer o conteúdo do canal com isso. Mas, em decorrência desse tipo de coisa, vários canais têm abordado essa questão. Então, tivemos o Oliver Noronha, aquela guria do Curto e Grossa, ela já falou em mais de um vídeo sobre o assunto, ela chegou a dizer, inclusive, que com esse tipo de coisa que acontece, que, que ela entende realmente ser migtal, que se ela fosse homem, ela talvez fosse migtal mesmo, ou seja, você percebe que as pessoas têm empatia, independente de serem homens ou mulheres, né? Então, aquela guria do Falar Ayu, né, também fez um vídeo. O Terça Livre fez aquela live que não foi muito boa, vamos dizer assim. O Alex Moretz também falou brevemente sobre MGTOW num dos vídeos dele. Aí teve o Nando Moura, que fez uma série de comentários atacando, mas na hora de fazer o vídeo, pelo menos até o momento até hoje, no momento em que estou gravando esse vídeo, ele fez um vídeo falando sobre como ele conheceu a esposa dele, que é uma forma mais branda e que constrói diálogos. Para quem está aqui no meu canal e não sabe, eu mesmo não posso me caracterizar como MGTOW, porque eu estou num relacionamento de muito tempo, né? Na época eu não acreditava na instituição do casamento, então nós não nos casamos, né? E até hoje, e eu era ateu, eu me converti ao catolicismo, e
Então nós vamos nos casar. Ela é minha noiva, mas isso é a parte. Então o Nando Moura fez esse vídeo e o Enzo comentou, fez um vídeo resposta e foi muito interessante o canal do Enzo, porque ele é um pouco aquele caso, ele me lembra um pouco o Milo, né? Sabe o americano lá, né? É Miles Yiannopoulos, é isso? Porque ele parece que tá vendo as coisas de fora, né? Aquele cara, é uma figura meio Joker, assim, né? Tipo, aquele cara que tá vendo de fora e é um provocador, né? O Enzo é um provocador, assim, ele solta as coisas, ele tem uma acidez, assim, que... Então eu gosto dos vídeos dele, assim, sou inscrito no canal, obviamente, como tudo na vida, você não precisa concordar com a pessoa em tudo para estar inscrito no canal dela, para acompanhar o trabalho dela. E ele fez o vídeo dele, eu achei muito curioso, porque ele abordou várias coisas que eu abordo no meu canal, inclusive a Utopia dos Ratos. Então, assim, foi bem interessante. Ele fez um apanhado da Utopia dos Ratos. Melhor, ele foi mais fiel ao que está lá no texto da pesquisa do Calhoun do que o vídeo sobre Utopia dos Ratos, que tem mais visualizações aí na internet. Então eu tenho um vídeo aí na internet que eu não me lembro agora qual o canal, mas é Utopia dos Ratos, Universo 25. Aquele lá tá cheio de erros e a conclusão é errada, tá errado, aquilo lá não está correto. Então eu vejo as pessoas, às vezes, ele foi induzindo aquilo, o vídeo, eu não sei se ele fez de propósito ou se ele simplesmente foi. É, se ele pegou de outra, assim, ele não leu a pesquisa e leu em algum lugar sobre o assunto e falou em cima do artigo que ele leu. Mas eu não sei. Mas ele está errado, ele comete erros mesmo. Ele chega a conclusões erradas, ele fala que os belos são uma coisa quando na verdade os belos são outra, né? E o vídeo do Enzo tá mais certo do que o desse cara, né? Eu não consigo lembrar o nome do canal ainda, mas é o que tem mais visualizações aí em português, pelo menos. Eu tenho mais de um vídeo em que eu comento sobre essa questão da utopia dos ratos. Teve um deles que até aumentou as visualizações, mas é o texto errado, porque é o vídeo errado, porque já era a continuação de vídeos anteriores. Então ali eu faço uma pincelada, falo sobre engenharia social e eu só retomo a questão da utopia dos ratos. E teve vídeo anterior em que eu falei especificamente da Utopia dos Ratos, então, mas enfim, coisas de YouTube. Mas então fecha aqui o parênteses, né? Então, se você realmente se interessou por essa Utopia dos Ratos, eu recomendo que você ou procure os vídeos aqui no canal, acompanhe aqui o canal. É bom lembrar que são vídeos mais antigos, então teve gente. O cara vai assistir o vídeo e fala: pô, você não fez uma distinção entre MGTOWs e incels aqui. Eu falei: calma, é aquela história. É, você tá num canal, você tá pegando vídeos anteriores, não é o vídeo de agora, né? Então tem toda uma conversa do canal que já foi estabelecida, coisas que já foram ditas, coisas que estavam por ser ditas e já foram ditas. Mas enfim, mas o que eu queria comentar mesmo, eu não quero me alongar muito nesse vídeo, é só que cada vez a gente tem essa percepção de que essas questões relacionadas ao masculinismo e ao MGTOW, a Red Pill no geral, que elas estão ficando de certa forma mainstream, né? Então você tem grandes YouTubers falando sobre isso e é inevitável que chegue à televisão, que chegue às mídias mais tradicionais. E aí vem aquela questão, o MGTOW, essas coisas são inevitáveis. E é inevitável que chegue, que ganhe mais corpo? Eu acredito que sim. E o Quadrinando HQ, ele sempre faz, ele é um dos seguidores aqui do canal, ele sempre faz uns comentários que são muito bons. E ele também tem uma namorada, enfim, mas ele sempre coloca umas questões que eu falo, tá, cara, e aí, como que faz?
Então ele comentou sobre o Nando Moura, ele falou assim, mas pensa bem, ele conheceu há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás nós não tínhamos não era essa sociedade de tablets e smartphones que é hoje. E de fato não era, né? As coisas elas evoluíram muito nesses pontos, né? Então o ponto de vista que ele teve foi, olha, antigamente as pessoas iam para as praças, elas iam se encontrar, elas se encontravam em... Eu estou aqui parafraseando, eu não tenho o comentário dele aqui em frente, na minha frente, mas o que ele disse foi basicamente isso. Então que existia uma coisa mais lúdica antigamente, e hoje em dia, de fato, quando você para pensar, você entra num ônibus, qual as chances de que todas as gurias que estejam ali dentro, todos os caras que estejam ali dentro, estejam voltados para o celular? Ainda mais para esses aplicativos que pegam e falam assim, tem um aplicativo que ele traça por onde você anda e cruza com todas as pessoas por quem você cruzou, e aí no final do dia ou depois você vai lá e seleciona, né? Olha, você cruzou com esse, com esse, com esse, aí você clica naqueles em que você gostou. E se a outra pessoa também tiver gostado de você, você tem um crush ali. Então tem vários aplicativos nesse estilo. Além de Tinders da vida, tem vários aí. E todos esses mecanismos, eles realmente eles dificultam, né, que pessoas como casos como o do Nando Moura se repitam, né? O meu não é muito diferente, na verdade. Mas o meu foi logo no início, quando nós entramos na faculdade, lá na USP. Mas, então assim, eu acho que ele tem razão, é um fator, sim. Então é um fator em que a tecnologia está ajudando a tornar as pessoas mais isoladas, né? Elas estão mais sozinhas, né? E ao mesmo tempo é uma tendência maior. É isso que é engraçado, porque ao mesmo tempo que você pensa, isso faz com que as pessoas sejam mais promíscuas. E você pensaria isso, né? Porque você tem lá as pessoas, ou seja, você tem muita opção para você, principalmente se você é mulher, né? Então você vai ter lá vários caras que passaram por você e que te clicaram lá, que tem interesse em você e tudo mais, ou qualquer coisa assim. Você tem muitas opções, mas ao mesmo tempo você olha para as estatísticas e você percebe o quê? Que cada vez mais o número de homens e mulheres que dizem, que alegam não ter feito relações sexuais no ano anterior tem aumentado. Quer dizer, as pessoas estão fazendo, no geral, menos sexo, né? Principalmente nessa faixa dos 15 a 29 anos. Então, assim, que é justamente a fase em que você esperaria que muita gente estivesse fazendo, tá entrando na vida sexual e estivesse fazendo, assim, uma alta frequência de sexo. E não tem acontecido. Então, pelo menos nos Estados Unidos, a gente tem os dados concretos disso, né? Então, é 30% dos homens e quase 20% das mulheres, né? Então, bastante gente sem fazer sexo na faixa de 29 anos. Olha, até os 25 você até entende, porque de repente é virgem ainda também, mas 29 anos já é uma fase em que as pessoas costumavam fazer muito sexo. Você pega as estatísticas de 10, 20 anos atrás, era bem diferente. Então, é paradoxal, né? E paradoxal. E eu acho que talvez o pior fator não seja esse para as mulheres. Talvez o que mais faz, o maior mal que esses aplicativos causam é o fato de que você é aquela sensação de que está perdendo alguma coisa. Tem em inglês eles falam the fear of missing out. Como que se traduz isso? O medo de estar perdendo aquilo, né? Ou seja, de deixar passar uma
uma oportunidade melhor. Ou seja, e aí entra a tal da hipergamia feminina, né? Então, para uma pessoa que é hipergâmica, esse medo de fear of missing out deve ser terrível, né? Então, aquela sensação de que aquele cara é legal, é bonito, até, tipo, você vira e fala assim, aquele cara é legal, ele até que não é um Quasímodo, né? Não é um Corcunda de Notre Dame, assim, mas tem aquele outro lado, de repente aquele outro lá, ou amanhã eu posso conhecer um cara que é mais bonito, ou, ou eu posso conhecer um cara que é mais bonito, ou que também seja tão bonito quanto mais melhor de vida, e por aí vai, né? Então, então essa ideia, né? Para os homens eu acho que é um pouco menos, porque homem é um pouco menos, pelo menos na minha experiência, homem é um pouco menos exigente, né? E aí entra aquilo que o Quadrinando estava falando. E aí você é um cara, você é um homem. Ele me recomendou um vídeo do Liberdade Masculina. Foi ele que recomendou. Se não foi ele e eu estou errando a pessoa, pode me corrigir aí nos comentários. Mas alguém me recomendou um vídeo do Liberdade Masculina que ele comenta sobre como são as coisas nos círculos de igreja, né? Ele fala assim, olha, existe quando se juntem lá um grupo de jovens e o intuito desse grupo de jovens é justamente pessoas que querem se casar, né? Assim, jovens que devem se encontrar para encontrar ali os seus, eventualmente encontrar seus pares, né? Só que aí qual que é a dinâmica que se realiza ali? Bom, os caras que são mais bonitinhos, que são mais bem de vidas, acabam ficando com aquelas gurias que são as católicas raiz, né? Então, ou seja, aquela católica, ainda que ela seja virgem, seja um unicórnio e tudo mais, quando você coloca todo mundo na mesma sala, a dinâmica não muda. Os que são mais alfinhas, mais indo mais pro alfa, vão ficar com as. Pelo menos é o que ele fala lá naquele vídeo, lá do Liberdade Masculina. Você que já participou de um grupo desse, eu nunca participei, eu não conheço, então você me corrige aí, tá? Eu não encontrei a minha atual noiva lá num ambiente assim, então minha história, se você quiser saber, eu já comentei ela em vídeos passados também. Mas se você tiver interessante que eu retome essa história, você deixa aí nos comentários, eu retomo. Mas essa seria a dinâmica, ou seja, não muda o fato de que uma parcela considerável dos homens daquele grupo vão ter que procurar suas parceiras fora da comunidade. Então, ainda que seja um bom lugar e que as estatísticas sejam boas, e essa é uma estatística que eu tenho, grupos católicos praticantes, em especial aqueles que atendem às formas mais tradicionais, os índices com relação a divórcio, com relação a uma porrada de coisa, são muito bons em comparação com os próprios católicos, com os demais grupos católicos. E nessa estatística eu já abordei ela em vídeos passados, e com relação a muitos sectos protestantes também, né? E aí assim, das diferentes vias protestantes, eu não, se tem alguma, vai ter, com certeza vai ter umas que vão ter índices melhores ou piores. Eu imagino que, por exemplo, entre como é o nome daqueles, eu esqueci o nome deles agora, lá nos Estados Unidos, que formam aquelas comunidades fechadas e que eles vivem meio que como no século XIX. Eu não estou lembrando o nome deles agora. Mas enfim, deve ser, a estatística com certeza deve ser, com relação a nesses quesitos, muito boas, devem ser boas estatísticas também. Mas ainda assim você vai ter que, eventualmente, alguém ali vai ter que procurar fora daquela comunidade. Então, talvez não resolva muito. Então, eu acho que chega naquele ponto em que o,
em que o MGTOW, essa coisa do MGTOW, ela acaba sendo não só uma consequência natural, como você sabe que eu estive pensando muito nessa questão de MGTOW Ghost, MGTOW Monge e tudo mais. O Ghost eu tenho alguma dificuldade com ele porque é uma clausura muito grande. Mas parando para pensar na vida católica, né? Sempre existiram justamente os monges, né? Então os monges eles vivem clausurados, ainda que seja uma comunidade de monges. É aí que tá, essa é a diferença, né? Eu já falei isso também em outros vídeos. Então, é, e aí vem, às vezes aparece gente aqui falando assim, mas e essa história, e aí, afinal, é válido o homem, uma pessoa, pro cristianismo, é válido uma pessoa se não se casar, né? E é óbvio que é válido, é uma via possível. Ela é a preferencial. Teve gente que fala assim, na Bíblia fala que é preferencial. Olha, não é o que eu entendo lendo a Bíblia, tá? Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque por um lado você vai falar assim, é a forma preferencial, tudo bem, mas você vai dedicar a sua vida a Deus, então agora, na Igreja Católica, nós temos um complemento que é o catecismo, e você tem lá a tradição católica. E o que a tradição católica ela fala? Não, sim, realmente é uma via válida, mas ao mesmo tempo você tem o chamado para ser pai e para ser mãe. E aí é onde vem você ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, e aí você tem os padres e as freiras, né? Então tem a madre e também tem o também tem os monges, né? Então, pelo menos eu posso garantir que na Igreja Católica é uma via válida. Com relação a cada ah, forma protestante, aí eu acho que vai variar de forma em forma. Então, eu acho que os pentecostais vão pensar uma coisa, né? Todas essas formas calvinistas vão pensar de uma maneira, a luterana vai pensar de outra, a anglicana vai pensar de outra, enfim, e vai ter lá suas subdivisões. O Testemunho de Jeová vai pensar de outra forma. Com relação a isso, não tem uma unidade por natureza, cada um, eles já são são milhares de divisões que tem ali, justamente por causa disso. Então, que não há concordância em todos os pontos, e isso eu acho que vai variar, acredito que varie bastante. Não sei o que pensam os adventistas, não sei, enfim, mas na Igreja Católica é uma via válida, é a via preferencial, que eu acredito é que se você vai seguir por esse caminho e quer ser um bom católico, você deveria considerar entrar de repente para o sacerdócio, né? Ou servir a igreja de forma mais intensa, pelo menos, né? Então se envolver mais nas questões divinas, nas questões de Deus, porque o que é considerado um sacramento justamente porque não- é uma via de santificação, o casamento. Então o casamento é considerado um sacramento porque para os réis mortais que têm seus desejos carnais e não tem o chamado para o sacerdócio, ah, não tem essa vocação para o celibato. É o meu caso, eu não tenho vocação para o celibato. Para mim é muito óbvio, é muito claro isso. Então, uma forma de você fazer é justamente de você seguir, é justamente virar um celibatário e ou vai ser monge, ou entra para alguma ordem, ou entra para o sacerdócio e vai ser padre, e segue por aí. São vias válidas. Então, se é uma via válida dentro da igreja, eu não posso virar para um migtal e falar que não é válido. Então, é válido, é válido. Para a Igreja Católica é válido. Não é para todo mundo. Essa é a questão. Você realmente tem vocação para o celibato? Você tem essa coisa de ser celibatário, ou você vai ser ou você vai ser migtal, monge, alfa ghost, que tem essas contradições, tipo, de novo, não dá para ser alfa e ghost, mas tudo bem.
Mas eu ouvi isso daí de um grande canal aí do Brasil, aqui no Brasil. O cara se diz Alpha e Ghost, mas tudo bem. Porque o Ghost, pela própria definição do cara, é um cara que está fora não existe para a sociedade. Foi assim que ele definiu. Se você não existe para a sociedade, você não pode estar no topo da sociedade, então você não pode ser alfa. Mas tudo bem. Mas levando isso em consideração, assim, se você não, você vai ser um monge, um ghost ou qualquer coisa assim, e vai continuar se entregando para o mundo de outras maneiras, então aí, como católico, porque eu estou só respondendo tudo isso porque teve gente que me perguntou sobre essa, que fez comentário aí perguntando sobre essas questões religiosas. Então, como católico, eu não posso, eu tenho que condenar, assim, a parte de você estar sendo seletivo na sua leitura. Então, você pegou aquele aspecto e disse, olha, a Bíblia não condena, a igreja não condena, mas, por outro lado, você está dizendo que, por outro lado, você não adotou os demais, as demais coisas que Deus que foram prescritas. Quer dizer assim, se você não vai servir a Deus e você tem que fazer, se entregar a esses desejos carnais, então que seja nos moldes que a igreja definiu, ou seja, através do sacramento do casamento, né? Se você não vai seguir essa via de santificação, então você tem que procurar outras vias válidas. E aí, pelo menos é assim, é nisso que eu penso como católico, e é assim que a igreja ensina, até onde e eu sou leigo, então eu nem sei se eu deveria estar falando tudo isso, mas é o que eu entendo de ter, do que eu conheço da Igreja Católica. Então fica aqui a minha singela explicação. Então é isso. Eu acho que MGTOW está virando cada vez mais mainstream. Eu acho que é bom porque pelo menos no mínimo é bom, inclusive para quem não concorda com MGTOW, certo? Porque os problemas está sendo assim, são problemas que estão chegando estão começando a fazer parte da percepção da sociedade, principalmente pelo menos nesse momento, em decorrência da coisa do Neymar, que vai passar, mas outras coisas virão, né? Então, então terminar comentando mais uma coisa do. Não, acho que eu já falei bastante. Eu já falei bastante, já tem meia hora o vídeo aqui. Então eu vou ficando por aqui. Vou pedir para você inscrever-se no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Se você, espero não ter ofendido ninguém com esse vídeo, porque as pessoas estão muito à flor da pele. Com relação ao protestantismo, eu falei mais aqui do catolicismo. Eu já peço desculpas de antemão, porque quando eu falar, foi ler a Bíblia que me levou a ser ateu, e é verdade, isso é verdade. Agora, de fato, eu conheço todas as vertentes protestantes, eu vivenciei todas elas? Não, mas nem são muitas, cara. É um número muito grande, então são debates assim em torno de. É um debate que eu nem não estou muito interessado em entrar agora, pelo menos aqui não no canal. Não acho que é o fórum para debater isso, então eu vou pedir desculpa para vocês e vou estabelecer que se você for muito agressivo nos comentários com relação a essa questão religiosa, até por uma questão do YouTube, eu vou ter que deletar o comentário. Então eu vou ficando por aqui, clica no sininho, inscreva-se, compartilhe, etc, etc, etc. Um forte abraço e até a próxima.